tentamos ser um eco de voz que ecoa neste epicentro caótico chamado Brasil, eles ocultam as principais fases do game. Seria cômico demais se não fosse o óbvio. Mesmo quem acabou de virar adulto. O grande teatro. Vamos aplaudir os mesmos vilões reciclados. Os heróis de plástico, os discursos remendados, as promessas velhas que voltam com cheiro de mofo e propaganda nova. Todo ciclo, a mesma peça. E a plateia, nós, segue batendo palma, porque desaprenderam a reclamar. A parte que ninguém assume é fácil acusar o sistema. Difícil é encarar o espelho. Esse caos não se sustenta sozinho. Ele bebe da nossa apatia diária. Do jeitinho, da fila furada, da propinazinha, da cegueira conveniente. Não existe engrenagem corrupta sem gente disposta a girá-la. O relógio não parou, ele apenas acelerou. O normal, que nunca deveria ser normal. Vamos celebrar o trânsito que nunca melhora, a saúde que nunca atende, a escola que não ensina, a segurança que não segura, a justiça que não julga. E o país segue, como se tudo isso fosse apenas parte da paisagem, como se a tragédia fosse rotina e a indignação opcional. O brinde ao caos perfeito. No final das contas, tudo isso funciona bem demais. O caos é eficiente, a bagunça é organizada, a injustiça é meticulosa, tão perfeita que chega a dar medo. E continuamos aqui, anestesiados, achando que a culpa é sempre de alguém distante, quando a verdade é que essa perfeição disfuncional tem muitos autores, inclusive nós. O Brasil não muda porque sempre esperamos que alguém mude por nós. Enquanto isso, o país segue sua obra-prima de contradições. Celebre, brinde. Porque do jeito que está, o sistema funciona exatamente como foi desenhado. Perfeitamente imperfeito. Ou imperfeitamente perfeito. Tanto faz. Ele continua vencendo. Estourou. É bomba. Comando Maior sabia. O maior roubo não está nas delações, está na mesa vazia dos aposentados. Os esquemas que roubam o Brasil têm um alvo preferencial, um grupo específico que sempre paga o pato. E uma pesquisa explosiva confirma: o Comando Maior sabia de tudo. Mas a pergunta que ninguém responde é: quem são os verdadeiros culpados por essa máquina de injustiça? O resultado tem um nome: idosificação. A estratégia cruel de drenar o país e deixar a conta para os mais velhos. É o seu pai, a sua avó, financiando com a aposentadoria miserável um sistema podre. Eles roubaram o futuro do país. Então, vem no Demi Finance. Mas primeiro, estão roubando a dignidade de quem já deu tudo por ele. Quem comanda essa máquina? A resposta é mais óbvia do que você imagina. Os esquemas que roubam o Brasil têm um alvo preferencial, um grupo específico que sempre paga o pato. E uma pesquisa explosiva confirma: o comando sabia de tudo. Mas a pergunta que ninguém responde é: quem são os verdadeiros culpados por essa máquina de injustiça? O resultado tem um nome: idosificação. A estratégia cruel de drenar o país e deixar a conta para os mais velhos. É o seu pai, a sua avó, financiando com a aposentadoria miserável um sistema podre. Eles roubaram o futuro do país, mas primeiro estão roubando a dignidade de quem já deu tudo por ele. Quem comanda essa máquina? A resposta é mais óbvia do que você imagina. Por décadas, a narrativa foi uma só: trabalhe, contribua, confie. O sistema vai te acolher. Gerações inteiras moldaram suas vidas em torno desse contrato social. Era um pacto de honra. Mas o que vemos hoje é o esvaziamento desse pacto. O rombo no INSS não é um acidente. É um projeto.
Documentos internos mostram que o desmonte foi planejado em reuniões de alto nível, com atas que usam termos como contenção de gastos previdenciários e adequação fiscal. Enquanto isso, na vida real, o prato vazio no fim do mês virou a regra. Aposentados fazem fila não para viajar, mas para parcelar a carne moída no cartão. O remédio de uso contínuo virou um item de luxo. Esse não é um cenário de crise, é um cenário de saque planejado. Um assalto à dignidade de quem construiu este país. Se o rombo é real, para onde está indo o dinheiro? A nossa investigação aponta para 3 eixos principais de sangria, 3 formas distintas de sugar os recursos. O primeiro eixo são os contratos superfaturados, empresas de limpeza, de segurança, contratos bilionários assinados com valores absurdamente acima do mercado. Relatórios de auditoria ignorados, laudos técnicos contestados. E mesmo assim, as renovações são aprovadas às pressas. Tudo dentro da mais perfeita legalidade aparente. O segundo eixo é a indústria dos benefícios por incapacidade. Eles encontram brechas na lei para conceder auxílios-doença e aposentadorias por invalidez de forma acelerada, sempre por um preço, sempre com uma porcentagem. Enquanto o cidadão honesto espera anos na fila, quem paga consegue agilizar o processo. O sistema é pressionado por 2 pontas, pela legítima necessidade e pela corrupção organizada. O terceiro eixo é o sistema financeiro como sócio silencioso. Os bancos ganham bilhões em tarifas e juros sobre o dinheiro que já é seu. A aposentadoria fica retida por dias no processamento. Os empréstimos consignados chegam com taxas abusivas. É o assalto perfeito. Primeiro criam a necessidade, depois te vendem a solução com juros altíssimos, tudo com a aparência de normalidade, tudo dentro das regras do jogo. E a igreja? O último refúgio do oprimido? Em muitos casos, virou o braço espiritual dessa máquina, um complemento perfeito para o sistema. Enquanto pregam a prosperidade divina, fecham os olhos para a pobreza real dos fiéis. O dízimo é cobrado com o rigor de um agente bancário. Mas o tema dinheiro vira tabu quando se fala em justiça social. Quando se questiona a estrutura que produz tanta desigualdade. A pergunta que não quer calar: e se o sofrimento do fiel também for parte do lucro? Se a manutenção da pobreza for funcional para o sistema? A fé cega, que pede obediência e não questionamento, é o combustível perfeito para um sistema que depende da passividade das suas vítimas. Questionar não é falta de fé, é um ato sagrado. Um Deus justo não pediria silêncio diante da injustiça, muito menos abençoaria a exploração. Mas este vídeo não é sobre desesperança, é sobre um chamado, sobre a possibilidade real de mudança, sobre retomar nossa dignidade de cidadãos. O primeiro passo é olhar para a merenda. Lembra da lição da escola? Gastou tudo no primeiro dia, passou fome o resto da semana. A vida adulta é a mesma lição em larga escala. Assumir o controle das suas finanças é o primeiro ato de rebeldia contra um sistema que quer você dependente. O segundo passo é a consciência coletiva. Precisamos parar de culpar o aposentado pelo rombo. Precisamos entender que ele é a vítima, não o causador. Devemos começar a apontar para os verdadeiros responsáveis. Os gestores do caos, de gravata e caneta na mão. Os que assinam os papéis que legitimam todo esse sistema. Eles não usam armas, usam decretos, não assaltam bancos,
assinam contratos, não aplicam golpes, aprovam leis que beneficiam seus interesses. E o terceiro passo é a ação. Exigir transparência. Cobrar os deputados e senadores que aprovam orçamentos que perpetuam esse sistema. Apoiar investigações sérias. Questionar as estruturas de poder. O maior milagre não é multiplicar o pão, é o povo acordar e dizer: chega. A liberdade não começa com uma grande revolução, começa com pequenas decisões diárias, de guardar um pouco da merenda para o futuro, de questionar o que parece imutável, de não mais aceitar o silêncio como resposta, de reconhecer que mudança exige persistência. Eles roubaram muito, roubaram recursos, roubaram dignidade, roubaram anos de trabalho honesto, mas não roubaram a nossa voz. E agora é a hora de usar essa voz, de falar mais alto, de questionar mais fundo, de não aceitar mais as migalhas que nos jogam. O caminho à frente exige coragem, exige quebrar tabus, enfrentar estruturas poderosas, mas principalmente exige que acreditemos na nossa capacidade de mudar. Cada pequena vitória conta. Cada pessoa que desperta importa. Cada questionamento que ecoa pela sociedade faz diferença. O sistema conta com o nosso cansaço, com a nossa descrença, com a ideia de que não adianta lutar. Essa é a maior mentira que nos contaram. A história mostra que mudanças reais sempre começaram com pessoas comuns. Pessoas que disseram basta, que se recusaram a aceitar o inaceitável. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento, de deixar de ser vítima e se tornar agente da própria história. De entender que a verdadeira liberdade começa quando assumimos o controle da nossa vida, das nossas finanças, das nossas escolhas. O futuro não está escrito, ele será o resultado das escolhas que fizermos hoje, das batalhas que decidirmos travar, das vozes que decidirmos levantar, dos valores que decidirmos defender e do compromisso que assumirmos com as próximas gerações. Porque no final, não se trata apenas de aposentadoria, trata-se de dignidade, de justiça, de honrar quem construiu este país. Porque no final, não se trata apenas de aposentadoria, trata-se de dignidade, de justiça, de honrar quem construiu este país. É sobre algo muito maior do que números em uma tabela ou gráficos frios projetados em salas refrigeradas de Brasília. É sobre vidas, sobre histórias, sobre o preço real que cada brasileiro tem pagado por um sistema que insiste em se alimentar da fraqueza de quem já deu tudo. E quando falamos de dignidade, falamos de algo que não deveria ser negociável. Algo que deveria ser protegido acima de qualquer disputa política, ideológica ou partidária. Mas o que vemos, ano após ano, é exatamente o contrário. Os esquemas que roubam o Brasil têm um alvo preferencial, um grupo específico que sempre paga o pato, e uma pesquisa explosiva confirma: o comando sabia de tudo. Não é teoria, não é especulação. São documentos, atas, decisões, movimentos financeiros que mostram o padrão. E como todo padrão, ele revela a verdade. Mas a pergunta que quase ninguém consegue, ou quer, responder é: quem são os verdadeiros culpados por essa máquina de injustiça? Quem colocou em marcha esse mecanismo que transforma quem já é vulnerável em alvo? O nome existe. O conceito é claro. E a prática é ainda mais cruel do que parece. Idosificação. A estratégia silenciosa de drenar o país e deixar a conta para os mais velhos. Não é uma metáfora. É a lógica por trás de decisões que atravessam décadas.
Uma engenharia calculada para economizar bilhões, sacrificando exatamente quem já sustentou o país por uma vida inteira. É o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô. Gente que acordou cedo durante 30, 40, 50 anos. Gente que acreditou no contrato social. Gente que seguiu as regras. E hoje, com uma aposentadoria que mal compra o básico, financia um sistema podre. Eles roubaram o futuro do país, mas primeiro estão roubando a dignidade de quem já deu tudo por ele. Quem comanda essa máquina? Quem controla os fios? Quem desenha esse tabuleiro onde sempre caem as mesmas peças? Por décadas, venderam a mesma narrativa. Trabalhe, contribua, confie. O sistema vai te acolher. Gerações inteiras foram moldadas por essa promessa. Um pacto silencioso, quase sagrado. Você faz sua parte, o país faz a dele. Mas o que vemos hoje é o esvaziamento desse pacto. A desmontagem gradual, muitas vezes invisível, de um sistema que deveria proteger. O rombo no INSS não é um acidente, não é fruto do acaso, é um projeto. Documentos internos mostram que o desmonte foi planejado em reuniões de alto nível, com atas que usam termos como contenção de gastos previdenciários e adequação fiscal, linguagem técnica, fria, limpa, palavras que escondem o impacto real, vidas sacrificadas em troca de cifras. Enquanto isso, longe das salas com ar-condicionado, o prato vazio no fim do mês virou rotina. A fila no mercado, a carne retirada do carrinho, o remédio adiado para o mês seguinte. Aposentados fazem fila não para viajar. O remédio de uso contínuo virou um item de luxo. Não estamos falando de supérfluos, estamos falando de sobrevivência. E esse cenário não é apenas triste, é criminoso, porque não é resultado de incompetência, é resultado de escolha. Se o rombo é real, para onde está indo o dinheiro? A nossa investigação aponta para 3 eixos principais de sangria. 3 mecanismos que operam de forma simultânea. 3 formas distintas de sugar recursos públicos sob o disfarce de normalidade. O primeiro eixo são os contratos superfaturados, em limpeza, de manutenção predial, de segurança. Contratos bilionários assinados com valores absurdamente acima do mercado. Relatórios de auditoria ignorados. Laudos técnicos contestados. Recomendação de rejeição dos contratos que simplesmente some no caminho. E mesmo assim, as renovações são aprovadas às pressas. Tudo dentro da mais perfeita legalidade aparente. O segundo eixo é a indústria dos benefícios por incapacidade. Uma rede complexa de médicos peritos, advogados, despachantes, atravessadores. Um ecossistema que fatura em cima da dor alheia e que aprendeu a explorar brechas que deveriam servir para proteger. Enquanto o cidadão honesto espera anos por uma perícia, quem paga consegue agilizar em semanas. O sistema é pressionado por 2 pontas, pela necessidade legítima e pela corrupção organizada. O resultado? Um serviço colapsado, filas intermináveis e decisões que deixam de ser técnicas para se tornarem apenas um jogo de sobrevivência administrativa. O terceiro eixo é o sistema financeiro como sócio silencioso. Os bancos ganham bilhões em tarifas e juros sobre o dinheiro que já é seu. A aposentadoria que fica retida dias no processamento. Os consignados com taxas abusivas. Um mecanismo que deveria ser exceção virou regra. A matemática é simples. Primeiro criam a necessidade. Depois vendem a solução com juros. Um ciclo que transforma a vulnerabilidade em lucro. Tudo aprovado.
Tudo autorizado. Tudo dentro das regras do jogo. E aí chegamos a um ponto que incomoda ainda mais: a igreja. O que deveria ser o último refúgio do oprimido, em muitos casos virou um braço espiritual dessa máquina. Não todas, mas uma parcela significativa. Enquanto pregam a prosperidade divina, fecham os olhos para a pobreza real dos fiéis. O dízimo é cobrado com o rigor de um agente bancário. Mas quando se fala de justiça social, o silêncio toma conta. A pergunta é inevitável: e se o sofrimento do fiel também for parte do lucro? E se a manutenção da pobreza for funcional? A fé cega, que pede obediência absoluta, é o combustível perfeito para um sistema que depende de vítimas passivas. Questionar não é falta de fé, é um ato sagrado. Um Deus justo não pediria silêncio diante da injustiça, muito menos abençoaria quem explora o povo. Mas este vídeo não é apenas sobre denúncia, não é sobre desespero, é um chamado, um convite para enxergar o que está à nossa volta, para entender que a mudança começa com passos pequenos, mas consistentes. O primeiro passo é lembrar da merenda, da lição simples da escola: quem gasta tudo no primeiro dia passa fome no resto da semana. A vida adulta é a mesma lição, só que em escala maior. Assumir o controle das próprias finanças é o primeiro ato de rebeldia contra um sistema que quer você dependente. O segundo passo é a consciência coletiva. É parar de cair na narrativa fácil que culpa o aposentado pelo rombo. Essa é a mentira perfeita do sistema, porque ela afasta a população do verdadeiro inimigo. Devemos apontar para os reais responsáveis: os gestores do caos, de gravata, salário alto e uma caneta capaz de arruinar milhões de vidas. Eles não usam armas, usam decretos, não assaltam bancos, assinam contratos, não aplicam golpes, aprovam leis que beneficiam seus aliados. O terceiro passo é ação. Exigir transparência, cobrar deputados e senadores, apoiar investigações sérias, questionar o poder, mesmo quando ele parece inalcançável. O maior milagre não é multiplicar o pão, é o povo acordar e dizer basta. A liberdade não começa com explosões ou revoluções cinematográficas. Começa com pequenas decisões diárias, com guardar um pouco da merenda, com dizer não a práticas injustas, com recusar migalhas. Cada pequena vitória importa. Cada pessoa que desperta conta. Cada voz que se levanta faz diferença. O sistema conta com o nosso cansaço, com o nosso silêncio, com nossa crença de que é impossível mudar. Mas essa é a maior mentira já contada. A história prova que transformações reais sempre começaram com gente comum, gente que decidiu não aceitar o inaceitável. Essa é a nossa hora, o nosso momento, de deixar de ser vítima e se tornar protagonista, de assumir o controle das próprias escolhas, das próprias finanças, da própria voz. O futuro não está escrito, ele será construído pelas decisões que tomarmos agora, pelas batalhas que escolhermos lutar, pelos valores que decidirmos defender. Essa transformação começa com uma pergunta simples: quem se beneficia quando idosos são tratados como um problema? A resposta nos leva aos corredores do poder, aos gabinetes com ar-condicionado, onde se decide quem merece dignidade e quem não merece. Enquanto isso, nos postos de saúde, filas intermináveis. Nas farmácias, aposentados escolhendo entre comprar remédios ou comida.
Essa não é uma crise natural. É um projeto executado com precisão cirúrgica, um genocídio financeiro em câmera lenta. Eles criaram uma narrativa perversa, que os idosos são o peso que afunda o país. Mas os números contam outra história. Os mesmos que condenam o rombo da Previdência aprovam verbas bilionárias para obras superfaturadas e isenções fiscais para grandes grupos. A matemática é clara. O problema não é a falta de dinheiro, é a destinação errada dos recursos públicos. Enquanto um idoso recebe um salário mínimo, um único contrato de publicidade do governo pode custar 10 vezes mais. E a imprensa? Muitos veículos se tornaram cúmplices desse sistema, transformaram a vítima em vilão. Criaram manchetes que criminalizam a aposentadoria, que tratam o direito à velhice digna como um favor do Estado. Mas a verdade está nos lares brasileiros. Está no olhar cansado de quem trabalhou 40, 50 anos e hoje depende da ajuda dos filhos. Está no orgulho ferido de quem sempre pagou suas contas e agora precisa pedir descontos no mercado. Essa humilhação calculada é parte da estratégia. Pessoas envergonhadas não se organizam, não reclamam, não exigem direitos. Por isso, a importância de quebrar o silêncio, de compartilhar as histórias, de mostrar que não estamos sozinhos nessa luta. Cada depoimento é um golpe no sistema. Cada história contada é uma semente de mudança. Mas a resistência não pode ser apenas individual. Precisamos construir redes de apoio, comunidades que se protegem mutuamente. Grupos que trocam informações sobre direitos, que orientam sobre benefícios disponíveis, que oferecem suporte emocional. Essa é a verdadeira solidariedade, unir forças para enfrentar um sistema designed para nos dividir. E os jovens precisam entender, essa luta também é deles. O sistema que descarta os idosos hoje, os descartará amanhã. A previdência que não garante direitos aos mais velhos hoje, não garantirá aos que envelhecerão no futuro. Estamos todos no mesmo barco, e esse barco está sendo sabotado por quem deveria estar navegando conosco. Mas como consertar um barco enquanto ainda estamos no mar, enfrentando a tempestade? A resposta não está apenas na denúncia, está na mudança de rota. E essa mudança começa com uma revolução silenciosa, a revolução da mente e do bolso. Enquanto lutamos por justiça lá fora, precisamos construir prosperidade aqui dentro, na nossa forma de pensar o dinheiro, de planejar o amanhã e de honrar o suor de uma vida inteira de trabalho. É sobre isso que mergulhamos no livro Navegando nas Marés Financeiras, Maximizando as Finanças em Tempos Incertos. Ele não traz fórmulas mágicas de riqueza, mas um segredo do segredo que muitos ignoram. A verdadeira prosperidade nasce quando alinhamos nosso interior com nossas ações. É sobre usar a sabedoria dos anos, a paciência, a resiliência, para criar um futuro que não dependa da bondade alheia, mas do nosso próprio domínio. Imagine transformar o medo do amanhã em confiança, a ansiedade por dívidas em paz para desfrutar a vida. Isso não é vender um sonho, é devolver o controle, é oferecer um leme para que você, sua família e os que você mais ama possam finalmente navegar com segurança, mesmo quando o mar estiver bravo. É uma jornada de autoconhecimento. E ela começa com uma única decisão: